dia, pessoal! Bom dia para uma nova aula de história. Hoje sobre a Revolução Industrial Inglesa. Tudo bem com vocês? Bom, o que a gente chama de Revolução Industrial? Na verdade, o que a gente chama de revolução? A gente chama de revolução todo o processo de transformação radical que ocorre na sociedade, né? E essa transformação radical, ela vai levar em consideração uma mudança muito grande na nossa sociedade, né? Uma mudança que não tem mais volta, certo? E quando a gente está falando de revolução industrial, a gente está falando então de uma revolução na indústria, no processo de produção de coisas, de material, que pode ser um material metal, pode ser químico, pode ser têxtil, pode ser uma série de transformação. E é isso que a gente vai ver com a Revolução Industrial Inglesa. Então, essa chamada revolução é a culminância de um processo, porque toda revolução é resultado de um processo, quando ela não é o próprio processo, né? No caso da Revolução Industrial, ela pode ser o próprio processo, quer dizer, um processo de transformação que vai de uma coisa a outra, no sentido de otimizar a produção e a produção que está na base das transformações daquele momento, né? No caso, a gente vai falar aqui de produção têxtil, a gente vai falar de produção de calçados, e a gente vai falar do surgimento das máquinas, né? Então, a otimização caracterizada pelo surgimento da produção mecânica, com máquinas mais rápidas e movidas não só pela força humana, mas também pela energia a vapor, pela combustão, pela eletricidade. É isso que a gente vai chamar de Revolução Industrial. E ela é uma revolução, a gente fala também Revolução Inglesa, porque ela começou na Inglaterra. E ela começou na Inglaterra porque a Inglaterra era a nação mais rica daquela época, tinha mais dinheiro para investir nos cientistas, nas fábricas de máquinas e no desenvolvimento da própria máquina. Além de ter dinheiro, a Inglaterra tinha grandes jazidas de carvão e ferro, o que facilitou a existência de matéria-prima para a produção da máquina. A Inglaterra também tinha grandes impérios coloniais, o que dava a ela dinheiro e lugar para ela vender a sua mercadoria. Ela tinha também um mercado consumidor, né? Importante, potente, porque estava em amplo desenvolvimento esse mercado consumidor. A Inglaterra também possuía a maior, a mais forte marinha mercante do mundo. Então, os navios ingleses levavam mercadorias para todos os lugares do mundo. E, claro, tinha uma burguesia desenvolvida, além de uma grande massa de trabalhadores desocupados que acabaram indo trabalhar nessas fábricas. Então, a Inglaterra se torna a primeira nação do mundo a mecanizar a sua produção, tá? E criar indústrias mais fortes e mais competitivas e mais rápidas. Aí na foto você está vendo aí a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela era, a princípio, uma máquina grande, mas que ela foi podendo ser acoplada a várias outras coisas. É muito interessante porque a gente está falando de motor a vapor. Então, você pega o princípio do motor a vapor e faz um motor grande, né? Você observa aqui a caldeira, nesse lugar aqui, e os braços que movem essa caldeira, fazendo com que as coisas se movam de forma autônoma. Mas aí eu estou falando de caldeira, lugar onde eu vou queimar carvão. A princípio, carvão
vegetal e depois o carvão mineral, porque o carvão vegetal ele queima e aí vira cinza, apaga. O carvão mineral ele chega a temperaturas muito mais altas e ele vai cada vez queimando muito rápido, muito rápido. Então, eles usaram primeiro o carvão vegetal até descobrir o funcionamento da máquina a vapor e depois passaram a usar o carvão mineral. E a máquina a vapor, ela foi sendo... olha aqui o funcionamento da máquina a vapor. Ó. Aqui a combustão e aqui é onde ela gera eu vou dizer a força necessária, né? Que acaba sendo uma força elétrica necessária para mover vários instrumentos. Então, depois, gente, ela vai sendo acoplada, por exemplo, às locomotivas, né? Vocês já devem ter visto aí as Maria-Fumaças, um filme onde eles colocam carvão, né? E a partir daí, a partir do surgimento da máquina a vapor, foram surgindo outros tipos de máquinas, de motores, movidos a essa combustão. Aqui a gente tem o motor a combustão interna, que é geralmente o motor que a gente tem em carros. Tá? Existe uma faísca, né? Cria-se uma faísca que incendeia o combustível que está aqui dentro. Né? Gasolina, óleo diesel, álcool. E esse calor vai gerar a eletricidade necessária para o carro e outras máquinas funcionarem. Tá? Quando você cria esse motor de combustão interna, você compacta o motor. E ele também pode ser aplicado a vários outros motores. Vários outros. Tanto que você pode ter máquinas aí movidas, né, a esses motores. Você pode ter máquinas pequenas e grandes, máquina de lavar, liquidificador, né? Pode colocar na bicicleta, né? Então, esses motores, tanto o motor a vapor quanto o motor de combustão interna, puderam possibilitar a criação das modernas máquinas industriais que a gente vê hoje, de automóveis, de barcos e locomotivas que vão agilizar o transporte de mercadorias, né? Aparelhos elétricos e eletrônicos, os computadores. Né? Hoje nossa principal ação, a nossa principal fonte de energia é a energia elétrica, gerada pelas usinas hidroelétricas, mas também tem as usinas termoelétricas. Então, essa energia que chega à nossa casa, ela é gerada nas usinas e transportadas através dos cabos, né, de eletricidade até as nossas casas. E isso possibilita a gente ligar as coisas, né? A Inglaterra, na verdade, ela começou com a indústria têxtil. A indústria têxtil passou a funcionar com o motor a vapor. Começou com a máquina de fiar, chamada spin jenny, que fiava mais rápido do que aquela roda, né, gente? Obviamente. Depois com os teares mecânicos e depois com os teares movidos a vapor. Né? Quando eles viram essa grande transformação na indústria têxtil, eles passaram tudo isso para outras indústrias. Então, foi possível criar máquinas, novas máquinas para o desenvolvimento de máquinas e outros produtos, né? Como a gente viu lá atrás, o automóvel, as máquinas de lavar, o liquidificador, o ventilador e até chegar nos aparelhos eletroeletrônicos como os computadores. Né? Houve também o desenvolvimento das mini baterias, né? No caso das pilhas. E essas mini baterias que têm polos negativos e positivos, algumas podem ser carregadas, outras não. Mas estamos caminhando cada vez mais
para aparelhos que possam ser carregados pela eletricidade, que é o que a gente faz com o telefone celular, né? Você vem, acopla aqui um cabo USB e coloca na eletricidade. Eu estou lidando aqui com uma lâmpada. Como que chama esse negócio, gente? Spring light. Um trem legal. É uma lâmpada. É uma lâmpada. Né? Que ela facilita as aulas, né? Ela dá mais clareza para as filmagens. Se eu desligar a lâmpada, olha, fica tudo muito escuro. Ela não é muito boa, mas quando eu ligo ela, ela melhora para você visualizar o meu rosto. Né? Ela não é muito boa. O ideal era que ela ficasse aqui, ó, na minha frente. Mas aí aqui na minha frente eu não consigo muito trabalhar com ela, né? Mas o ideal é que ela ficasse aqui, que ela fosse um pouco maior e ficasse aqui na minha frente, tá? Agora danou-se aqui, mas tudo bem. Olha, você não tá nem me vendo, nem vendo a lâmpada, né? Mas ela dá uma clareza melhor aqui no meu rolê aqui, tá? Agora, a Revolução Industrial, ela alterou todas as relações, todas as nossas relações. E quanto mais quanto mais desenvolvimento a gente tem no campo da indústria, mais distanciamento a gente tem. Você veja que nós estamos em época de pandemia, e aí eu estou do lado de cá, você está do lado daí. Eu não tenho acesso a você. Mesmo quando eu tenho uma aula síncrona, né? Que é aquela aula ao vivo, vamos dizer assim, onde você está da tela, do outro lado da tela, e pode interagir comigo, nem essa aula eu não garanto esse meu conhecimento, né? Seria legal a sala de aula, se a gente pudesse hoje estar na sala de aula, seria interessante. Lembrando para as gerações futuras que estiverem assistindo isso, nós estamos no meio da pandemia do Covid-19. A gente está aí num término, vamos dizer assim, da segunda onda, mas os cientistas já estão prevendo uma terceira onda, né? Durante esse tempo de pandemia, rapidamente os cientistas descobriram novas vacinas e não foi do dia para a noite. Não foi a pandemia saiu hoje, a vacina saiu amanhã. Não. É porque eles estão estudando vacinas há mais de 50 anos. Na verdade, as primeiras vacinas surgiram lá no século XIX, no auge da segunda revolução industrial. Então, quando chega hoje, eles já têm um princípio de como é que a gente vai fazer vacina. Isso aconteceu, gente, com todos os objetos. Os primeiros computadores, eles precisavam de uma central de dados. E essa central de dados ficava numa sala enorme, com ar-condicionado e aquela máquina gigante funcionando com fita magnética. Hoje a gente compra um computador e já conecta. O próprio celular é um computador, né? O próprio celular ele é um microcomputador com funções restritas, porque a função do celular, na verdade, ela é para, como é que eu vou dizer? Para comunicação, né, gente? É para comunicação. Então, mas tem como eu editar um texto em Word no celular? Tem. Tem como eu converter esse texto para PDF? Tem. É lógico que, assim, eu já tenho mais dificuldade para fazer isso. Porque, né, problema aí da vista, dos dedinhos que vai lá digitar, já tem. Mas as crianças aí na idade de vocês já têm mais facilidade. Os meninos escrevem textos no Word, no celular e já envia pra gente. E eu tô falando Word, mas tem outras formas de você editar texto. Então, o que foi possível chegar até o celular? Foi possível juntar o conhecimento do computador e transportar essa placa que faz
a informação dos dados, né, numa placa menor, para que justamente eu pudesse ter acesso a essa placa através do meu celular. Então, a função do celular é comunicar, mas ele também tem uma função aí de microcomputador. Isso sem contar nos vídeos que a gente pode editar via celular, né? Mas aí como é que ficam as nossas relações? As nossas relações pessoais, elas vão ficar no nível da computação, tá distante. Você não sabe quem eu sou. Você só sabe quem eu sou a partir daquilo que eu te falo, que eu te comunico, né? Você não sabe o tanto que eu sou brava numa sala de aula, né? Que eu vou falar, você cala a boca, menina, né? Falar para você assim, você vai ficar com medo, né? Nada disso, né? Assim também não é brincadeirinha. Mas enfim, o fato é que você não me conhece pessoalmente e não sabe avaliar as minhas feições, por exemplo, quando eu me agradei, quando eu não me agradei, né? E a recíproca é verdadeira. Eu também não sei quem você é. E aí eu não posso olhar para você e dizer o que aconteceu? Você está passando por algum problema? Ou o que foi que você está tão alegre hoje? Qual foi o passarinho verde? Né? Eu não posso interagir com você num nível mais pessoal. Porque a máquina provoca esse distanciamento. E uma das coisas que é consequência da Revolução Industrial é o distanciamento entre o trabalhador, o patrão e o produto que ele faz. Né? O patrão fica lá numa sala, o trabalhador faz a atividade dele aqui, mas quando está o produto final, ele não se identifica com aquele produto. Então ele vai numa loja, compra uma camiseta e só sabe que aquele camiseta foi a que ele fabricou por causa da etiqueta. Talvez. Por quê? Porque ele pode produzir camisetas para uma outra fábrica etiquetar. Então ele pode fabricar camiseta, tanto essas camisetinhas que vende na loja aí por R$5, quanto ele pode produzir uma camiseta da Fórum, por exemplo. Mas aí ele não colocou etiqueta, ele não sabe qual que é da Fórum, qual que é da Riachuelo, qual que é da Pernambucanas, ele não sabe porque a fábrica dele acaba também sendo terceirizada nesse processo. Então ele fica distante do seu produto, distante do seu patrão, né? E mais próximo da máquina que ele opera. Esse distanciamento, você está aí vendo uma foto do Charles Chaplin, ele torna o homem um apêndice da máquina. Esse filme se chama Tempos Modernos. E nesse filme ele fica meio maluco, porque ele só faz uma coisa. Então a atividade repetitiva transforma ele numa espécie de robô. Tira dele a humanidade. É isso que acontece conosco. A máquina vai nos tirando essa humanidade, né? E isso é uma transformação nos costumes, porque a gente passa a ver a coisa só, né, pelo computador. Muito interessante, por exemplo, nessa época de pandemia também, uma das coisas que a gente vê muito são as estatísticas, né? Morreram X mortos. A gente não acorda para isso enquanto não é alguém da família da gente que vai fazer parte daquela estatística. Então, quando o seu pai morre de Covid-19, você fala, não, realmente. Quando seu amigo, quando o seu tio, quando seu irmão, quando sua mãe, quando você fica doente de Covid-19, aí você vai entender de fato o que é aquela doença. Porque até então você está vendo pela TV e a TV é uma máquina. E aí você acha que aquela realidade não existe porque você só vê pela TV. Com a questão do distanciamento social, então, a gente está dentro de casa e aí quanto mais você cumpre realmente o distanciamento social, ou seja, quanto mais dentro de casa você fica, menos contato com aquela realidade você tem. Mas se você é um enfermeiro, um médico, um agente da limpeza do hospital, do posto de saúde, você vai ver isso com mais frequência e você vai entender que as pessoas realmente estão morrendo de Covid-19.
compreende? A máquina, ela faz isso, né? E ela ainda desenvolve as doenças cotidianas. Eu, por exemplo, estou aqui com uma bursite no meu braço direito, porque é a mão que eu uso para clicar o mouse, é a mão que eu mais uso nas minhas atividades diárias. Eu estou das 7 às 6 horas da tarde, às vezes mais, né? Dias que tem reunião, eu fico mais na frente do computador. Então, eu desenvolvo essas tendinites, né? Que são doenças por esforço repetitivo. Então, eu tenho uma bursite e tenho uma tendinosinusite no braço em função disso. Outra coisa é o celular, né? Os mais novos vão ficando com o polegar endurecido e muitas vezes com calos nos dedos de tanto manusear, né, o celular. Você manuseia mais com os polegares, então você vai tendo mais dores nos polegares. Das dores musculares, das dores tendinais, por causa desse esforço repetitivo, passa a ser comum, né? Naquela época era muito comum também intoxicação por gases tóxicos, expelidos das máquinas a vapor, expelidos de outras máquinas. A gente sabe, por exemplo, quem trabalha com xerox e com máquinas copiadoras, elas vão desenvolver, elas podem inclusive desenvolver câncer, né? Por causa da... como que chama aquilo? Meu Deus, dos íons que se desprendem das máquinas lá, dos íons e prótons que se desprendem das máquinas lá, né? Outra coisa é a loucura, né? A loucura e o estresse. Professor é muito comum, gente. Professor fica maluco. Tem que tomar Rivotril, né? Vocês já devem ter visto aí algumas piadas que falam assim: Márcia, você já tomou seu Rivotril hoje, Márcia? Né? A gente tem uma tendência a ter um estresse e a doenças mentais causadas pelo desenvolvimento do trabalho. No caso, doenças mentais advindas de trabalhos repetitivos nas máquinas, também muito comum. Isso fora acidentes, né? Gente que perde um braço, perde dedo nas máquinas, porque as máquinas engolem, no momento de distração, a máquina engole ali seu dedo, engole ali seu braço, né? Eu tive um primo que, com 20 anos, ele perdeu os 4 dedos da mão direita, porque ele trabalhava numa fábrica de amortecedores, né, numa metalúrgica, e numa das máquinas, a mão dele escapou e a máquina decepou os dedos dele. E é isso, né? Isso fora o estresse, porque a pessoa não descansa, as jornadas de trabalho são longas, são 15, 18 horas de trabalho por dia, e a pessoa não descansa, então ela chega em casa depois de um dia longo, come, dorme, no outro dia ela levanta, faz a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. A vida dela passa a não fazer sentido, né? Karl Marx chamou isso de trabalho alienado, porque é o trabalho que não faz sentido, tá? Lá no século XVIII, os trabalhadores ingleses reagiram a isso, né? Nessa região aqui, ó, é a região de Cheshire, Derbyshire, Nottinghamshire. Essas regiões inglesas eram as regiões produtoras de tecido nas máquinas. E a região que mais reagiu a esse processo, tá? A primeira forma de protesto, de reação do trabalhador contra a Revolução Industrial foi o ludismo. É assim, gente, a gente sempre reage de uma forma sem saber se aquela forma é boa ou ruim. Se aquela forma, nossa forma de reação foi boa ou ruim. Tá? A gente não sabe. A gente vai saber depois que a gente vai avaliar o movimento, vamos dizer assim. Tá? O ludismo também foi chamado de quebra de máquinas. Por quê?
Porque o trabalhador entendeu que a máquina era culpada dele ter baixo salário, dele não ter mais descanso, dele ficar maluco. Ele entendeu que a máquina era culpada. E aí juntou um grupo de trabalhadores e foram lá e quebraram as máquinas. O movimento chama ludismo porque eles acreditavam que tinham um líder chamado Ned Ludd. A tradução do Ned Ludd também seria ninguém. Porque toda vez que a polícia pegava esses trabalhadores e perguntava quem é o líder, eles sempre falavam Ned Ludd, Ned Ludd, Ned Ludd. E eles nunca achavam esse cara, não conseguiram prender esse cara. Então eles prenderam algumas lideranças, mas eles não conseguiam prender de fato o cara que seria o responsável. Eles entenderam que não existia um responsável, mas um grupo, né? Que colocava, que dava o nome para que a polícia se perdesse aí, tá? Mas a polícia conseguiu prender muita gente, né? Por causa do processo de quebra das máquinas, né? Então, olha, eles lutavam porque eles achavam que as máquinas eram responsáveis pelos baixos salários, pelas péssimas condições de moradia, de trabalho, pelas doenças, né? Pela loucura, por causa da exploração do trabalho infantil e feminino, né? Depois eu vou dar umas dicas boas de filme para vocês. Uma dessas dicas é As Sufragistas. São mulheres que no século XIX lutam pelo direito de voto. Aliás, no início do século XX. Mas dá para você ver isso tudo dentro de uma lavanderinha inglesa. Tá? Bom, muitos desses trabalhadores foram presos, mortos em praça pública. E, lógico, como eles quebraram as máquinas, a maioria foi demitido. E aí eles entenderam que quebrar a máquina não era um bom negócio. E partiram para uma outra forma de luta, que foi o cartismo. Né? Uma das coisas que eles entenderam é que a união faz a força. Então eles fizeram um grande movimento, quebraram as máquinas. Não resolveu quebrar as máquinas, mas acreditaram que a união faz a força. E aí eles se reuniram em sindicatos, chamados trade unions, ou união, associações dos trabalhadores. Trade de trabalho, unions de união dos trabalhadores. E aí nessas trade unions, que seriam os sindicatos atuais, né? Eles pararam para pensar, para discutir, para avaliar se o que eles fizeram, se eles podiam fazer, seria bom ou ruim para eles. Se ajudariam ou não a eles a serem vistos, né, pelo poder público como uma pessoa que ajuda no desenvolvimento do país. Porque até agora ninguém tinha parado para pensar que os trabalhadores ajudam no desenvolvimento do país. E que por isso eles precisam de direitos de cidadãos, porque eles colaboram para o desenvolvimento do país. Foi por isso que eles iniciaram o movimento cartista. O movimento cartista vem de carta, que pode também ser traduzido como lei. Tá? O que eles fizeram? Eles escreveram um texto reivindicando coisas que eles achavam necessárias, mas principalmente reivindicando maior participação nos debates políticos da cidade. Vai instalar novas fábricas? Onde que vai instalar? Como que essas fábricas devem ser para preservar a saúde dos trabalhadores, né? Como devem ser os salários para que esses salários possam dar conta da vida do trabalhador. E outra coisa, não dá para ficar trabalhando 18 horas por dia. Vamos limitar o horário de trabalho. Se a fábrica quiser, ela faça 2, 3 turnos. Mas vamos limitar o horário de trabalho para que ele tenha tempo de descansar e voltar melhor no dia seguinte. Para que ele possa desenvolver um bom trabalho no dia seguinte a partir disso. Então, eles vão reivindicando,
essas melhores condições de vida, de trabalho, de moradia, né? Fizeram passeatas, pedindo para que o governo os ouvissem. A gente é cidadão, a gente colabora para o desenvolvimento desse país, a gente quer ser ouvido e quer ter as nossas necessidades satisfeitas, né? É daí que surge o sindicato, as greves, as passeatas, né? E foram conseguindo coisas, cada uma, né? Cada coisa no seu tempo. Então, eles conseguiram melhorar a jornada de trabalho, conseguiram melhorar os salários, né? Você veja que hoje tem lugares onde o cara vai trabalhar de bermuda, onde o cara pode levar o cachorro. Tem fábricas, por exemplo, que tem, e também tem isso, por exemplo, aqui em Uberlândia e também tem isso. Tem fábrica que tem mesa de sinuca, pembolim, o cara pode jogar baralho no seu intervalo, obviamente. No seu intervalo, mas ele tem um intervalo longo. Tem fábricas que tem sala onde o trabalhador pode tirar uma soneca, porque eles entenderam que o descanso é bom para a produção. Né? O cara tá lá dormindo, aí ele cochila na máquina, a máquina vai lá e come a mão dele. Isso é problema e é despesa para o patrão. Então é melhor, ele almoçou, tira um cochilo aí, 10 minutos, volta inteiro, né? E chega o Bet a hora que voltar, né? Eles não tinham isso, gente. Eles não tinham descanso, eles não tinham final de semana, eles não tinham férias. Muitos trabalhadores saíam de férias, quando voltavam não tinham mais o seu emprego. Então eles preferiam não tirar férias. Quer dizer, a gente que trabalhava 10, 20 anos sem descanso. Depois eles não tinham aposentadoria, né? Não tinham um plano de saúde. Então, ele trabalhava 20, 30 anos e quando ele parava de trabalhar, não tinha mais dinheiro. Não tinha mais de onde tirar dinheiro. Ele tinha que fazer uma poupança. Ele tinha que fazer um fundo durante o trabalho dele. E se o dinheiro não desse, que era o comum, o dinheiro não dava para guardar, né? Aí o que acontecia? Ele ficava sem. Então ele passava uma vida trabalhando e a outra resto da vida mendicando quando ele parava de trabalhar por algum motivo. Então, os planos de assistência sociais foram criados para dar apoio a esse trabalhador que depois de 20, 30 anos de dedicação à empresa, ou ao país em geral, né? Porque não precisa estar numa empresa só, de todo jeito eu estou trabalhando para o desenvolvimento do país. Então, quando ele aposenta, ele continua recebendo um salário, porque esse salário foi depositado antes, tá? Isso não é benefício do governo, não. É porque tira lá do seu salário 10% por mês para depositar para um fundo de garantia por tempo de serviço, para a sua aposentadoria. Então, eu pago a minha aposentadoria futura. Certo? Se o governo não sabe trabalhar com esse dinheiro, já não é um problema meu, porque no meu vem descontado. O governo precisa aprender a trabalhar com esses fundos de pensão. São chamados fundos de pensão, porque o trabalhador deposita. Pensando que eu vou trabalhar 30 anos, né? No meu caso, 35, e depois que mudou aí as regras de aposentadoria, às vezes tem gente que vai trabalhar 40, 50 anos direto. E está me sendo descontado esse dinheiro, o Estado ele vai usar esse dinheiro para construir escola, para construir hospitais, para construir áreas públicas em geral, né? É um fundo de onde ele vai tirar o dinheiro para construir o bem comum, vamos dizer assim, né? A escola, o hospital, os parques, as estradas, conjuntos habitacionais, né? Você vê aí, a gente tem, por exemplo, já desde o governo Fernando Henrique, se eu não estiver enganada, a possibilidade de usar o FGTS na compra de casa, na compra de terrenos, na construção de casa. Por quê? Porque eu vou trabalhar uma vida
E esse dinheiro ele não vai voltar para mim reunido. O FGTS sim, mas o INSS não. Ele vai voltar para mim em forma de salários. Então, eu aposentei aos 50, morri com 60. Dos 30 anos que eu trabalhei, eu vou recuperar 10 em salários mensais. Compreende? Mas o governo já usou o meu dinheiro para fazer um monte de coisa. E tudo bem, né? Porque ele está usando um fundo coletivo para o benefício coletivo. Essa seria a grande função desses fundos de pensão. No entanto, como o governo é corrupto, ele tira de nós o benefício e as possibilidades futuras de vida. Pronto, falei. É isso. Né? E hoje, como é que tá hoje? Eu já estou fazendo uma ponte, né, gente? Ontem, hoje. O desenvolvimento tecnológico, ele traz esse distanciamento maior, ele potencializa as doenças. A depressão é uma grande doença do mundo atual, em função dos grandes desenvolvimentos, da falta de acesso a tudo, né? Enfim, é isso. Você não precisa responder atividades no caderno que está lá no blog, nesse blog está indicando aí, mas você responda, por favor, os pets que estão aí com textos legais para você desenvolver aí os seus estudos. Não desista, não desista, você não morreu e você não vai morrer agora. Não desista, segue em frente. Beijo, tchau.